Durante séculos, a voz da mulher foi subjugada e marginalizada, relegada aos espaços privados e inviabilizada nos registros oficiais da cultura e da literatura. Foi na resistência diária, na busca por um espaço de expressão e liberdade, que a escrita feminina floresceu, tornando-se um ato de coragem e rebeldia contra padrões excludentes e opressores. No programa de hoje, vamos discutir a importância de uma literatura que empodera mulheres, tanto no âmbito pessoal quanto no coletivo. E vamos falar também sobre a Bienal Internacional do Livro, que acontece em abril, mas a gente antecipa as novidades para você. Entra na roda com a gente. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Roda de Mulheres, o espaço de encontro e diálogo. Hoje reunimos 4 mulheres inspiradoras, 4 vozes da literatura nordestina. Estão aqui com a gente as escritoras Ana Márcia Diógenes, Dora de Paula, Milena Bandeira e Patrícia Cacau. Sejam muito bem-vindas. É um grande prazer receber vocês, menina. Como a gente está falando sobre a escrita feminina, eu já quero começar perguntando e provocando aqui a roda, como é que vocês veem essa evolução da escrita feminina? Eu acredito que quem mais incentivou a escrita de mulheres são os movimentos literários, né? As mulheres se reuniram para esses movimentos. Os clubes de leitura também. Hoje a gente tem muito mais clubes de leitura, principalmente aqui no Ceará, liderado por mulheres. Eu quero aproveitar e puxar a farinha para o meu saco e dizer que o Mulherio das Letras, nesse movimento nacional, né, porque somos 22 capitais hoje, no total somos 7.300 mulheres que escrevem, né, em língua portuguesa. E hoje muito mais mulheres são premiadas, nós temos muito mais acesso, mas tem também assim uma faca de 2 gumes. À medida que também nós estamos escrevendo mais, nós também estamos sofrendo mais nessa caminhada, porque nós sofremos com a questão das edições, né? Ainda não é tão fácil uma mulher publicar, ainda precisa de dinheiro para a mulher publicar, porque a maioria de nós, principalmente no Mulherio das Letras, nós somos autoras independentes. Mas essa dificuldade, ela se dá pelo fato de ser mulher? Olha, em muitos casos acreditamos que sim. Nós tivemos agora, por último, né, o caso de um editor na questão de assédio. Nós temos, muitas de nós sofrem na primeira edição, muitas sofreram golpes, muitas sofreram na questão de valores na hora de publicar. Então, o caminho não está ainda tão reto. Existe ainda muita pedra para arrancar. Ainda existe uma estrada longa, não é assim? Existe ainda uma estrada muito longa. Esse período essa lacuna do apagamento, ela vai ser uma brecha irreparável, né? A gente, lógico, avançamos um pouco, mas ainda não temos o respeito que deveríamos ter. Ainda tem um reflexo do que era antes, ainda se reflete muito atualmente, é isso? Sim. Ainda continua. Mas acredito que os movimentos, essa união das mulheres em torno da literatura, tem incentivado muitas a tirarem os seus escritos da gaveta. A gente tem já agora, né, a gente fala a reconfesso, né? Diz agora eu sou escritora, eu sou poeta, porque muitas antes não tinham coragem para isso. Não, você falou um negócio agora que me lembrou de alguém que está aqui, né, que é jornalista e que resolveu tirar da gaveta, não é isso, Márcia? Sim, é verdade. Eu acho assim que durante muitos e muitos tempos, né, a mulher não podia escrever nem com o próprio nome, né? Muitas vezes ela escrevia e o homem era que assinava. E eu acho que com a escola chegando a mais pessoas, isso fez também com que mais mulheres passassem a estudar. E a estudar e a alfabetizar, a ler mais e a ser incentivada na escola. Porque eu acho que também tem uma geração que passou a ter esse incentivo muito na escola. Que eu acho que também tem a ver
com o meu caso. Acho que tem muitas vezes uma família que incentiva, às vezes a escola que incentiva, e às vezes a pessoa não é incentivada em nada e ela vai se descobrir escritora na rua, no trabalho, com outras mulheres, com outros colegas, às vezes com homens, com os homens também. Né? No meu caso, né, como você estava falando, eu tive incentivo quando eu era criança, incentivo à leitura, até por brincadeira, até escrevi um livro sobre isso, Entrou Injeção, Saiu o Quê?, que é um livro infantil, porque eu tomava muita injeção, eu me operei 2 vezes da garganta e recebia muito livro para chorar menos. E li muito, escrevia, né? E só fui depois encontrar esses meus escritos mais de 20 anos depois, porque comecei a trabalhar muito cedo, com 17 anos, né? Casei cedo também, aos 20, aí você está trabalhando, casada, tem filho, a gente esquece um pouco, né? Até o ritmo de leitura nem sempre é o mesmo, porque você tem que fazer, às vezes, a leitura técnica do seu trabalho. E a escrita acaba indo nesse rumo. Mas sempre ficou, para mim, como acho que talvez o jornalismo, né, ter feito a faculdade de jornalismo, supriu um pouco esse desejo, mas ele nunca foi totalmente realizado só como jornalista. Só que eu não percebia isso. Né? Até que, quando eu lancei o meu primeiro livro, em 2017, que foi um juvenil, né, de Esfolapante a Felicitante, uma questão de gentileza, eu coloquei uma escola, né, na história e uma menina sendo estimulada, todos os alunos sendo estimulados, né, mas quem ganha a disputa é uma menina. Eu acho que aí é que a geração da gente também, que já recebeu um certo estímulo, ou na escola, ou em casa, ou na rua, de alguma forma, ou não recebeu nenhum e despertou para isso, né, eu acho que a gente tem que incentivar essas novas gerações, porque aí a gente já vai lutar não só mais contra o preconceito, mas também com a questão das redes sociais, com essa leitura rápida, que as pessoas pensam que satisfaz, né? E que a gente já não tem a leitura por um segundo aspecto. Hoje a gente tem mais bibliotecas, não tem acesso para todo mundo, mas tem mais biblioteca, né? A gente tem livros, que é difícil para a mulher publicar, mas a gente tem mais livros acessíveis de alguma forma. Mas nem sempre as pessoas querem ler. É porque você falou realmente uma coisa que é muito séria e que a gente está vivendo nos tempos de hoje, essa questão do imediatismo, da internet, tudo muito rápido. Então, as pessoas, elas não parar e ler um livro, às vezes se torna uma coisa meio... Né? Como Por isso que é importante o grupo de leitura, como Exatamente. A Cacau falou. Os coletivos também, né? Que tem você falou do Mulherio das Letras, tem outros. Tem também o Elorada, que reúne mulheres não só do Brasil, mas de fora também, né? Tem escreviventes, né, em nível nacional. Isso. Tem Lamparinas em nível local, que é de literatura infantil. Escreva Garota. Né? Escreva Garota. Tem que outros, é um movimento nacional também. Tem de poesia também, tem alguns de poesia. Endossando um pouco o que vocês falaram, eu tenho uma adolescente lá em casa, que tem 16 anos, e ela escreve bastante. Ela agora fez o roteiro de uma peça que vai ser dramatizada semana que vem no IFCE, porque ela é aluna do IFCE. Ela é atriz? Ela vou dizer que ela é da música, né? Só que ela é matriculada em edificações, fez um roteiro e vai ser a atriz principal. Eu conheço alguém assim. Então, né? Bem eclética. Não, mas achei muito interessante, porque assim, a minha filha, a Sofia, ela já veio, até o nome dela vem de um livro do O Mundo de Sofia, do Jostein Gaarder, e que eu li quando eu tinha tenra idade, acho que uns 13 anos. E eu fiquei com aquele nome, antes de viralizar e virarem as Sofias e os Enzos, né? Mas o que acontece? Essa evolução, como a gente estava falando, antigamente não se podia nem publicar com o nome da gente, né? Hoje a gente tem essa juventude. A Sofia cresceu em meio a muitos livros e muita música. O pai dela é músico, eu sou escritora. Então, assim, livro nunca foi uma coisa que eu precisei dizer, leia. Porque não havia esse incentivo verbal, o incentivo era bem ali. E, às vezes, por estar também tão fácil, eu não sou defensora de que tem que ser difícil para ser bom, mas por estar tão fácil, tão ao alcance da mão, como a própria internet, né, e todos os livros que você baixa de graça, totalmente gratuito na Amazon e tudo mais, às vezes a gente não sente que eles dão devido valor, porque na nossa época, que também é agora, né? A minha época é sempre. É o tempo enquanto você existe, hoje, né? Agora. É o agora, mas na minha época de criança, eu não tinha condições de ter livro algum. E eu não tinha acesso. E era o meu sonho. Eu sempre
eu comecei a ler e escrever, ou comecei a ler e escrever com 3 anos de idade. Então, eu era apaixonada. Na escola tinha, mas quando eu chegava em casa, minha mãe não tinha condições de comprar. E eu cresci assim, eu era ratazana de biblioteca. Quando eu consegui estudar numa escola um pouco maior e melhor, a Fatinha, nunca vou esquecer o nome da Fatinha, ela era bibliotecária. E ela já guardava os livros que chegavam primeiro para mim. E aquilo ali abriu tantas portas para eu me tornar escritora. O incentivo que você também falou na escola. A minha professora de redação, a de literatura, foram incríveis para mim. São pessoas que me marcaram, a Mazé e a Lenira. Elas não fazem ideia. Não, elas fazem uma ideia. E assim, poder hoje ver a minha filha crescendo nesse ambiente, cercado de artes, né, tudo muito ao alcance da mão, e ela valorizando isso, isso é muito interessante. E ela também, ela escreve roteiros há anos. Ela só tem 16 anos, ela escreve roteiro desde os 11 anos, eu acho. Que maravilha. Sim, os muito roteiros dela mesmo. são incríveis, realmente. É ela que não acredita muito nela, sabe? Isso. Porque mais adolescente, gente, é insegurança, né? E da idade. Mas ela é da idade natural, né? Eu era mais autoconfiante que ela, mas com 16, mas eu também era bem mais danada, então tá bom assim. Então, né? Vamos deixar assim. Vai amadurecendo. Mas é assim, muito com o tempo. bacana que agora ela sabe que se ela quiser publicar um livro, tanto que a gente publicou uma revista em quadrinhos juntas, né? Quando ela era um pouco menor, a gente não ilustrou. É só o texto que é nosso e todo dia é dia de Sofia. E foi uma experiência muito bacana dela com a literatura, e ela é uma grande leitora. Então, assim, eu fico muito feliz que hoje eles tenham acesso, mas infelizmente, eu digo os jovens de modo geral, principalmente as garotas, né? Mas, infelizmente, às vezes ainda está meio rasa essa leitura, muito de internet, muito de legenda de Instagram, né? TikTok. E você trouxe uma outra coisa, porque tudo tem os dois lados, né? Não tem como não ter os dois lados. Então, você trouxe uma outra coisa. Realmente tem essa questão da rapidez, mas também tem a questão de, por exemplo, você ter um acesso maior. Você pode ter um acesso mais rápido à leitura, como você falou, que não tinha naquela época, mas na internet, na hora que você quiser, você pode, né, baixar tem até livros. audiobook, né? Você não Tudo, né? Você pode estar ouvindo. E com o chat GPT, hoje É mais uma questão cultural mesmo, de fazer com que as pessoas realmente se alimentem mais da ideia de que é legal ler, de que é importante ler, não é assim? Uhum. E você, Dora, como é que você enxerga isso? Pois é, eu acho que essa luta das populações que são encostadas, digamos assim, historicamente, ela é contínua. A história, a gente imagina que ela vai evoluindo sempre, mas tem as descontinuidades. A gente está vendo hoje aí um retrocesso absurdo, não é só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Mas, e assim, essa coisa da internet, que pode ter sido um retrocesso também na questão do hábito de leitura, mas ela também permite acesso a um conhecimento que... bem, meu mal. A circulação do acesso, né? Exatamente, isso é muito importante. Assim, a mulher, assim, eu tenho a impressão que a Academia Brasileira de Letras só teve uma mulher presidente, né? A que morreu recente, Nélida Pinhon. A Nélida foi a Nélida. Então, um negócio doido. Depois de acho que 30 ou 40 anos de fundada, veio uma mulher aqui, a primeira, que foi cearense. Nós tivemos a primeira mulher na Academia Brasileira de Letras, uma cearense, Raquel de Queiroz. Isso é um negócio muito interessante. As nordestinas, assim, estão aí fazendo a história, né? Assim. A Academia Cearense de Letras também, né? Depois de quantos anos teve uma presidente, né? Pois é. Muitos, acho que ainda falta muito a percorrer. Falta, o caminho é longo, o caminho é árduo, mas estamos chegando, né? Vamos chegando. Seguindo, vamos rompendo aí. E assim, a escrita, ela é uma arma muito poderosa, né? Como é que vocês enxergam isso? Olha, a escrita, para mim, ela vem de forma terapêutica. Não vai dar tempo e precisa de muito tempo para que eu contasse tudo muito que café, com muito café, né? Com tudo que a escrita fez comigo, né? Me curou de traumas assim de infância e de ausências de pai e de mãe, ausências de afeto.
Eu sempre digo isso, eu acho que já falei em outros eventos, que a palavra, ela me abraçou de forma tal que supriu essas carências. Essa questão da escrita, falando para mim quem eu sou, revelando uma mulher que estava aqui, que tinha o talento, que tinha a vontade de até se relacionar com as pessoas, de socializar com as pessoas. A escrita, para mim, não é algo solitário, ela é algo que me leva para o outro. E ela vai tomando uns estágios, né? Uma hora de autoconhecimento, outra hora uma vontade de partilhar, outra hora uma vontade de ensinar, outra hora querendo aprender mais. Então, eu sou uma antes e outra depois da escrita, né? E eu digo, se você disser sim para a palavra, ela mesma constrói o caminho de si e o caminho do outro. E a palavra, ela é forte, tem poder, ela transforma as sociedades, transforma a forma de ver, de enxergar das pessoas, né? Então, a gente também tem que saber quem que a gente está reunindo aí nessa escrita, que mulheres são essas que estão nessa escrita também, não é assim? Com certeza. Se eu puder usar uma palavra, eu vou definir, acho que eu diria catártico. Escrever, para mim, é catártico. É sempre uma experiência única, por mais que eu já o faça há muitos anos. E, assim, a ideia da identificação, saber que alguém vai ler aquilo e que vai se conectar com a minha escrita, com o meu sentimento, com o que eu estava, né, colocando no papel naquela hora. E, aliás, as múltiplas interpretações do que a gente escreve, né, que, na verdade, às vezes, perspectivas que você nem tinha imaginado e que, de repente, fez todo sentido quando alguém te disse. Isso é único. No meu segundo livro, que foi Sou de Ferro, mas Sangro Vermelho, realmente nasceu de um relacionamento abusivo, tóxico, e é isso, assim, isso conectou muitas mulheres comigo, sabe? Isso, a história desse é de poesia, mas assim as pessoas têm um certo pé atrás com a poesia, o que eu acho doloroso saber, porque para mim a poesia diz muito, ela tem essa capacidade incrível de dizer muito com pouco, né? Ela é sintética, o poder de síntese dela é incrível. Às vezes você escreve sobre o mesmo tema, um único poema ou um livro de 200 páginas, então pode ser bem vasto, mas eu acredito que muita gente conseguiu acessar isso e de alguma maneira eu ajudei ali, nem que seja de maneira assim, de grãozinho de areia, a empoderar um pouco também essas mulheres, porque eu saí dessa história e eu pude colocar no papel o que era para mim, tomar de volta para mim a Milena, porque eu sinto que eu me perdi muito no meio do caminho, e a escrita me trouxe de volta também, porque essa escrita me salvou muito. Os poemas que estão nesse livro, eles não foram escritos depois do relacionamento, eles foram escritos durante. E ali, eu, quando fazia aquele exercício, né, quase de autoanálise, eu também conseguia me enxergar e ver que, opa, tem alguma coisa muito errada. Uma hora você vai conseguir voltar para os eixos. Então, para mim, ela é a minha vida. Na verdade, não existe uma vida antes e depois da escrita, diferente do que você disse, Patrícia, porque o que existe é a Milena e a escrita emaranhadas, assim, imbricadas, de tal maneira que não dá para desvencilhar uma da outra, e eu abraço isso. Ela empodera, ela emancipa, não é isso? A gente vai falar muito mais sobre a escrita feminina, mas no próximo bloco a gente volta já já. Voltamos com Roda de Mulheres falando sobre a escrita feminina. O tema da Bienal Internacional do Livro deste ano é Das Fogueiras ao Fogo das Palavras, Mulheres, Resistência e Literatura. O objetivo é promover a diversidade de expressões literárias com ênfase nas vozes femininas. A Bienal acontece em abril, mas a Cacau esteve no lançamento da Bienal e vai antecipar para a gente as novidades, não é assim, Cacau?
Eita, que responsabilidade. Ana Márcia estava lá também. Ah, muito bem, então. Ana Márcia estava lá também. A gente está muito feliz, né? Porque nós lutamos sempre pela visibilidade, né, da literatura escrita por mulheres. E a Bienal vem com esse tema maravilhoso, né? Mulheres, Verdade. mulheres. Essa literatura é da fogueira ao fogo das palavras. E quando tudo parecia perdido, aparece essa chama que nos convida a vir com mais força, né? E as mulheres vão se unir nessa Bienal. Nós temos também um projeto que as mulheres de São Paulo estão vindo para essa Bienal, se unir com as escritoras do Ceará. E vai ser um movimento muito bonito. Eu estou com muita fé que dessa vez a gente vai fazer uma exposição também dos nossos títulos, dos nossos livros. A gente já começou a catalogar. Se você escreve, eu vou até fazer logo um clamor aqui. Se você escreve e tem livro publicado, vá até a Biblioteca Estadual, né, do Ceará e busque as meninas e catalogue o seu... É assim que a gente fala, né? Vá catalogar o seu título, deixe o seu livro lá, porque vamos fazer uma exposição, sim, na biblioteca e na Bienal. E nós estamos tão animadas. Não, porque, estamos todas animadas. Não, né? E principalmente, eu não sei se eu... Elisa Lucinda vem também. Ah, maravilhosa, perfeito. Eu não sei se a memória está me falhando, mas eu acredito que seja a primeira vez que a Bienal traz um tema específico, que é a questão feminina. Eu, particularmente, não lembro de uma outra tão específica. Eu acho que nós estamos na 15ª, né? Eu não lembro de outra tão específica e eu acho que, se não me falha a memória, veio no momento ideal. Porque, assim, eu penso que o que a gente vai fazer nessa Bienal agora é dar luz ao que existe para que mais pessoas percebam que elas podem. Né? Eu acho que cada uma de nós aqui no seu caminho, na literatura, já enfrentou dificuldades, ou de edição, ou de publicação, né? Mas a gente tem o ofício da palavra, né? Seja na poesia, seja na prosa, seja na parte educativa também, né? Mas quando você coloca uma Bienal que ela é diversa, mas ao mesmo tempo ela é feminina, mas ela é plural, né? Porque a gente vai ter várias linguagens indígenas, linguagem, né, LGBTQIA+, a gente vai dar essa abertura, mas essa abertura feminina, eu acho que a gente está dando também um olhar para a sociedade, um ângulo para a sociedade, enxergar tudo isso de uma forma diferente. É quase uma chance que a gente está dando à sociedade e dando também para que outras mulheres, ou seja, de uma forma terapêutica, seja de uma forma visceral, elas possam ver isso. Né? Você acha que a minoria acaba por abrir portas para outras minorias? É isso, mais ou menos isso? Eu penso assim, né? Porque assim, às vezes nós mulheres somos até maioria, mas nós somos economicamente minoria. Né? A visão que a sociedade tem da gente é menor. Né? É como quase o menor da época antes do Estatuto da Criança e do Adolescente. Por que é menor? Porque é uma pessoa de segundo grau. Então, assim, a mulher era vista dessa forma. E nós não aceitamos mais isso há um bom tempo. Mas nem todas as mulheres conseguem enxergar isso, porque elas estão subjugadas. Eu acho que uma Bienal dessa, ela traz uma fogueira para os olhos, no sentido de eu não quero mais essa situação. Ou então eu escrevo, eu quero publicar, eu posso, ela pôde, eu posso, ela pôde, por que eu também não posso? Eu quero saber esse caminho. Eu acho que é um empoderamento muito grande, né? Que os homens vão ganhar também com isso. Sim, com né? certeza. Os homens vão ganhar de uma certa forma, porque é muito bom você estar com uma pessoa empoderada. Essa questão da subjugação, ela não tem mais espaço, mas ela existe. E né? muito. A gente tem relacionamentos abusivos até hoje. Mas quantas mulheres não podem sair de relacionamentos abusivos ao lerem uma poesia, um conto, uma prosa, de que tem uma história de uma outra mulher que passou sobre isso, né? Passou por essa realidade. Então, acho que é uma Bienal de abrir portas, janelas, acho que assim, é visceral de libertar a palavra que as mulheres produzem e que outras pessoas possam ver. E ela traz a questão das bruxas, né? Que as pessoas, é engraçado, essa questão de você entender a história, de você conhecer a história, ela liberta, né? Porque o que foram as fogueiras? Foram as mulheres que foram queimadas
mortas, foram assassinadas, né, por conta da forma de se pensar de um período, de uma época, né? E essas mulheres quem são essas bruxas? Eram mulheres inteligentes, eram mulheres que à frente do tempo delas. Mulheres de vanguarda, né? Eram mulheres de vanguarda. Então, assim, eu até conversando com a Cacau, ela falando das enluaradas e falando que quando as pessoas falavam que eram as deusas, as mulheres se sentiam empoderadas. Mas quando falavam que eram as bruxas, aí já se recolhiam. É uma trilogia e a nossa segunda coletânea, o tema era deusas, né? Uhum. E foi assim, uma enxurrada de textos. E todo mundo queria ser deusa. E elas comentavam nos feed, né, nos posts, elas encontravam nomes umas das outras, né? E davam pseudônimos de deusas umas para as outras. E quando nós fomos fazer o último livro da trilogia, que era o primeiro tomo das bruxas, Do Ventre à Vida, aí ninguém queria ser bruxa. Menino, eu tive que adiar 2 vezes a data do encerramento do edital, porque a gente não conseguia fechar. E algumas mulheres que eram muito próximas a mim, que já tinham participado de outras coletâneas, de outras antologias que eu tinha organizado, eu tinha que catequizar. De ligações à noite. Era um lobby literário, né? Sim, na questão de dizer, é preciso compreender, né? A Disney contou uma história errada. Nós temos a felicidade de ser essas bruxas, de ser a filha, né? E a neta e a bisneta da que foi queimada na fogueira. O nosso DNA traz a revolução. E fazer essas mulheres compreender que ser bruxa era ter em si esse poder, essa ousadia, essa vontade de fazer coisas novas e diferentes e de curar, né? Porque eu acredito na escrita e na palavra, na literatura, como algo que salva, porque biblicamente falando, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E traduzindo isso, o conhecimento traz o entendimento. Uhum. O conhecimento, a informação traz a liberdade, a libertação. E aí era muito, muito complicado, porque elas não queriam ser bruxas. E quase eu não consigo fechar esse tom. Por causa do estereótipo da bruxa, né? Exatamente. E né? o fogo também, biblicamente, fala, o fogo está do outro lado, está no inferno. Mas o fogo é chama. A Bienal está chamando, digamos assim, está inflamando, está esquentando, está dando... atiçando, fogo, né? Atiçando fogo, as mulheres fogosas, que têm fogo. Bota fogo. É isso. É verdade. É preciso conhecimento para poder ampliar a visão das coisas. Sim, né? Sempre. Mais que isso, é preciso compartilhar esse conhecimento com outras mulheres, né? Porque conhecimento ele é para isso, é para ser compartilhado. E tantas mulheres hoje em dia que podem agora sim ter acesso, né, a tudo isso. É porque é como você disse, é a questão histórica. Uhum. Se a gente puder mostrar um pouquinho para outra pessoa que não tem todo esse conhecimento e também aprender junto, é uma troca, isso ilumina, isso traz as pessoas para outro lugar, o lugar, né, elas saem daquele lugar de ignorância e até para ter acesso, para querer um dia, quem sabe. Hoje em dia você fala tanto em escrita de autoficção, então tanta história incrível que deve ter por aí de mulheres fortes, muitas vezes até analfabetas ou semi-analfabetas, que poderiam ser contadas, né? Roteirizadas, tanta coisa. Eu penso também assim, quem é a bruxa de hoje? É a mulher tatuada? É a mulher que assume o cabelo branco? Por aí. É a mulher que assume o cabelo afro? É a mulher que se veste do jeito que quer? É a mulher que não liga se vão falar que está na menopausa ou não? Né? Então, assim, quem é a bruxa de hoje? É a mulher, sempre foi a mulher que quer assumir o que ela é, ser mulher. E isso incomoda o mundo masculino. Diria que a partir dos 40 mais, categoria na qual já estou inserida, é isso. Mas você já pensou assim, quando você fala 40 mais, se fala da mulher. Quase nunca você fala do homem, porque associa às vezes que não pode mais ter filho, porque a mulher entrou na menopausa. Você quase não fala tanto do homem. Mas o homem fica charmoso. O homem é charmoso, o Irambon, né? Grisalho. É muito injusto. A mulher vai fazer mil e uma plásticas. A mulher que assume o cabelo branco, a primeira coisa que fala, gente,
Tá parecendo uma Pinta velha. isso. Pinta isso, pelo amor de Então, Deus. acho que a Bienal vem tocar fogo nesses preconceitos. Sabe? Amém. Vem. Eu vou acampar lá, só sei disso. Vou estar todos os dias. Vou levar quase a rede. Vai ser no iniciozinho de abril, de né? abril, de 4 de abril a 13, né? 4 a 13. 4 a 13 de 10 abril. dias morando lá. Chega já, porque tá passando tão rápido o tempo, né? que Tá a gente- demais. Disseram que depois dos 40 é assim. A única parte triste de ter 40. Me disseram. Eu disse, gente, como assim? Por que você está com a sensação que o tempo está passando mais rápido? Aí o meu ex-marido disse, Milena, se acostume depois dos 40, que ele é um pouquinho mais velho. Aí eu disse, não pode, tem tanta coisa para fazer ainda, tanto livro para escrever. Não, mas tem uma coisa boa também, que, por exemplo, tem mulheres... Aqui, você vê essa atriz maravilhosa, a Fernanda Torres, agora, quase 60 anos, recebendo... Aliás, foi indicada ao Oscar. A Adélia Prado, com mais de 80, está escrevendo um livro, está lançando um livro. Então, essa questão tem da Instagram. idade hoje, essa questão da idade hoje é bem diferente do que anos atrás, onde você ter 40 anos já era final de... É já outro era... estigma para a gente ter muito cuidado. Mas da ainda idade. falta muito a ser percorrido. Tem muito concurso literário, inclusive, que não aceita participação além dos 35 anos. Oi? É mesmo. Sim. Eu já escrevi até sobre isso no que eu escrevi. Não aceita? Ele limita a idade? Tem limite. Sim. Não pode a partir de 35 anos. Eu já peguei um edital desse. Eu ia me inscrever quando eu vi tinha limite de idade. Eu já tinha mais de 35. Pois é. Mas o que Aí eles... tem assim, não, você vai fazer a escrita sênior. O que é escrita sênior? Até a É outro palavra preconceito. sênior já... Porque fica já traz todo- dividindo por categorias, Eu né? ia Lembra do dizer leite de sênior, né, senhora, pra quem mas já- tudo bem. Senil, tá ficando senil já. Que loucura, Gente, é O muita sênior. É loucura. tudo as pessoas Já querem tô classificar. O preconceito, ele classifica para ele subjugar. Põe nas também. caixinhas, Você se já. coloca no seu lugar. Você tem mais de 35, você tem mais de 50, você tem mais de 60. É uma forma de dominação também, né? E de dividir, né? Porque Exatamente. aí fica assim, aqui estão os jovens, aqui estão Os velhos os aqui. velhos, aqui Aqui estão as mulheres produtivas, aqui estão as mulheres que já não são tão produtivas assim. É mais ou menos isso. E é muito feio, porque o tanto de mulher que tem produzindo coisas maravilhosas. Eu sigo uns perfis no Instagram de mulheres 50 mais, 60 mais. Eu acho incrível. Eu me inspiro nelas. E eu tenho 42. Então, imagina o tanto de menina de 20 ou 30 que poderia se inspirar em mim, que tenho 42. Então, por que precisa dessa divisão? É assim, o tempo passa e por mais que a gente tenha evoluído, ainda parece que é preciso colocar as mulheres umas contra as outras o tempo inteiro para dividir e conquistar. A sensação que dá Para é essa. enfraquecer. É o processo de É pra dominação mesmo, gente. Porque colocando uma contra as outras, a gente nunca vai se unir, a gente nunca vai ser, entendeu? E nunca vai ter a força. É isso. Agora, eu queria saber de vocês, assim, nesse processo todo de escrita, quais são os maiores desafios que vocês encontram? Às vezes é tempo. Tempo, Tempo publicar. para fazer tudo que eu quero fazer. Porque assim, eu gosto eu escrevo todo dia. Todo dia eu tenho que ter um tempo para escrever. Então eu me sinto assim, mais escritora do que às vezes de ter um tempo para você divulgar, porque a gente tem que escrever, mas tem que divulgar, tem que botar na rede social, tem que estar nos coletivos, que é importante para poder fortalecer. A gente tem que estar nos eventos, no lançamento das outras pessoas, porque a gente quer que esteja no nosso, a gente tem que estar no do outro Isso, também, né? Então, o tempo para dar conta de tudo isso, por mais que a gente consiga fazer isso funcionar, no tempo que você faz no trabalho formal ou numa consultoria, digamos, eu faço consultoria. Mas quando você já vai fazer uma consultoria, você tem que fazer tanta pesquisa para a consultoria que você falta um pouco de tempo para o restante. Eu vejo um problema de tempo, mas quando você consegue o tempo, aí vem os outros problemas também, né? É você conseguir editar, porque não é barato. O escritor, eu tenho um livro independente e tenho um livro com a editora, né? Quando você faz independente, você vai ter que ter o dinheiro. Eu não fiz ainda em edital. Ainda estou para vencer a burocracia, mas quem sabe um dia. Mas ou você faz independente, você tem que bancar. E quando você faz com a editora, você tem que também seguir o contrato. Geralmente o autor, a autora, eles recebem 10%. E quando você compra, depois que você vendeu 100, mais de 100, 200, aí você pode comprar da própria editora com 30% ou 40%. Mas se você botar numa livraria, ela pede 50%. Se você já está recebendo só 30% ou 40%, como é que você vai dar 50%? Então, você vai ter que pagar para ser vendido numa livraria, por exemplo. Essa é uma relação muito difícil. A dificuldade maior das mulheres ainda continua sendo as edições. Por quê? Porque muitas de nós, conheço pouquíssimas, que publicam por editoras. A maioria de nós somos
autores independentes, aí tem a história do juntar a grana para bancar. Eu deixo de fazer muita coisa para ir fazendo a caixinha da próxima edição, né? E às vezes as pessoas também não compreendem por que a sociedade, por que o patriarcado, desde eram os homens que publicavam, e eram os homens brancos, e eram os homens E aí eles eram dado ricos. tempo, Cacau. Alguém está escrevendo, o homem está escrevendo. Para tudo numa casa, Silêncio, porque o pai gênio tá escrevendo. trabalhando. A mulher não, depois Não. de tudo, de noite, todo mundo dormindo, às vezes é que ela escreve. Sim, a casa não se movimenta, até o pobre do cachorro que ficar na sala não fica mais. É isso Para mesmo. não atrapalhar. É verdade. E esses homens publicavam e faziam os grandes saraus, as grandes festas, convidava todo mundo para aquele lançamento, e por vaidade pegava esses livros e distribuía com os amigos. E o que acontece com a gente? Né? A gente ainda tem amigos esperando que a gente dê o livro de presente. Isso é muito interessante. Gente. Isso dá um programa. Não, né? mas a gente vai falar sobre isso no Todo próximo mundo pensa bloco. que você vai dar o livro de graça, gente. Como se fosse feito de graça. Mas vamos falar sobre isso no próximo bloco. A gente volta já já. É ótimo isso aí. Estamos de volta com Roda de Mulheres. A escrita feminina é o nosso assunto de hoje. Estamos recebendo as escritoras Ana Márcia Diógenes, Dora de Paula, Milena Bandeira e Patrícia Cacau. Meninas, eu gostaria de saber mais sobre o trabalho de vocês, né? Como é, que fogo que existe no trabalho de vocês que faz com que alimente a obra de vocês? Rapaz, esse fogo me queima todo dia. Como eu estava dizendo, né, no outro bloco. Eu escrevo todo dia, realmente eu gosto de escrever. E gosto muito de ler, porque a gente não pode escrever também sem ler, a gente tem que se retroalimentar. Né? A palavra, eu acho a palavra algo que tem leveza e tem peso. Porque quando você diz uma palavra mal empregada, né, mal utilizada, você pode estar mudando o sentido do que você quer dizer. E eu acho que quando a gente escreve, a gente tem que juntar palavras em torno de uma ideia, contando histórias, ou num poema, você também está querendo chegar a algum momento, você tem uma mensagem a passar. Né? E eu gosto muito de escrever para vários públicos. Me motiva, me desafiar para escrever para vários públicos. Então, tem o infantil, tem o juvenil, tem o conto, tem o poesia, tem o romance. Te stalkeei e eu achei ótimo, achei sensacional. Eu ia comentar isso. Eu stalkeei enquanto a gente estava ali esperando para começar. Gente, que massa, ela transita em todos os... Eu gosto dessa variedade. Você trouxe algumas coisas eu aqui, trouxe, né, Ana Márcia? Posso pegar aqui? Claro, deve. Não por trouxe favor. todos, né? Eu sei que está até com plástico, pode ser ruim aqui para a TV, mas é porque eu tirei da bolsa lá das vendas. Esse aqui é o infantil, entrou injeção, saiu o quê? Que é aquela história que você tomava da injeção, sempre. né? Eu criei, por enquanto, um selo, que é Quixaitá, é um dos nomes em tupi de Quixadá, que é onde eu nasci. E espero estar lançando também esse livro em Quixadá em breve. Conta a história da Sofia. É Sofia, a apelido é Fifia, que é uma menina que vai estar dialogando a família com ela para poder trabalhar essa questão da dor, né? Não que a literatura substitua, mas como a menina poderia trocar um pouco, transformar essa dor no gosto pela literatura. E todo mundo desliga o celular, a TV, para ouvir a Sofia contando as histórias que ela ganha dos livros para chorar um pouquinho menos na hora da injeção. Que legal. O juvenil eu não trouxe, mas eu trato no juvenil sobre a questão da felicitância, né? A felicidade. A felicitância é o processo de gostar. Você está vivendo, você está se transformando. Aí é um livro para adolescentes, é para toda idade, mas basicamente para adolescentes. Já virou peça em algumas escolas no interior do Ceará. Depois eu lancei 2 contos. Um é o Péfaro Matante, que trata da violência domiciliar. Está na Amazon também. E eu fiz costurado à mão, fiz um curso e aprendi a costurar. Depois eu lancei outro conto, que é o Reze que meus pés não apontem para você, que fala... Achei um título sensacional. Eu adoro títulos, acho que vem do jornalismo, né? Eu sou muito assim. E fala da ancestralidade entre mulheres, e isso vai passando de mulher para mulher de uma mesma família. Aí depois eu lancei um de poemas,
que é esse aqui, o Rosa dos Ventos. Sim. É pela editora Minimalismo, que é uma editora de São Paulo. Muito bom. São 80 micropoemas que falam dos 4 elementos da natureza. Da natureza. Sim. Né? Eles não têm título e na página sempre tem um espaço abaixo para você também criar a sua própria poesia. E É aí interativo. aí eu gostei bem e fiz um tabuleiro de poema, né, que ele vem com os dados e com Ai, que pino. maravilha. Legal. Coisa linda. Você tem uma... É um tabuleiro mesmo, porque quando você vai abrindo, são 30 poemas, que quando a pessoa cai numa casa, lê um poema, depois eu pego aqui, né? E você vai lendo o poema e vai caindo aqui de casa em casa. Ai, gente, e você nunca pula casas para frente, você sempre volta para ler mais poemas. Que lindo e criativo. Aí Você aprende, eu se apaixona pela gosto de poesia. misturando, né? E teve isso aqui, O Buraco de Dentro, que foi meu primeiro romance adulto, que eu lancei na Flip no ano passado. De poesia também eu lancei na Flip em 2023. E semana que vem eu vou estar levando para a gráfica o próximo, que eu não vou dizer o nome aqui, mas vai estar sendo lançado. Ai, não vai dar Tanto nem um o gostinho infantil pra como gente, o buraco, Ana Márcia. como o outro é uma prosa poética, Aham. contado em versos. São 8 capítulos, cada um com versos que vão mais ou menos, são 30 versos, se misturando e contando a história de uma mulher, que tem a ver muito com a história também da Bienal. Eu não sabia nem do que ia ser a Bienal o nome, mas tem a ver com toda essa questão que a gente discutiu aqui, é uma mulher e tem a ver com o sertão. Muito massa. E como é que a gente faz para Imagine se ela adquirir? tivesse tempo. Imagina, tá? Tô começando Como é a que a achar gente é faz para mentira. adquirir essa? Olha, para esses adquirir, quem livros? quiser adquirir, pode entrar no Instagram. Meu Instagram é Namácia, Ana Márcia, sem o primeiro A. Né? Tanto na minha bio tem link, como pode mandar também uma mensagem. Se for aqui de Fortaleza, a gente combina a entrega. Né? Pode ser por moto de entrega rápido. E, às vezes, também no lançamento, vou estar com eles na Bienal. E se for de outros estados que também nos assistem, eu também mando para qualquer cidade brasileira. Maravilha. Obrigada. E você, É bom. Dora? Então, a minha produção é pequena. Eu estou com esses dois aqui. Um foi... Mas não foi- menos importante. Não menos importante. Esse é o livro de poesia. E foi feito de forma totalmente independente. Eu acompanhei tudo direitinho na gráfica, lá na editora gráfica, né, daqui, com o Mauro. E ilustrei também, a capa também é minha. É lindo. Assim, eu comecei a escrever... Mostra só mais um pouquinho, Dora. Eu comecei a escrever de forma mais sistemática na pandemia, né, por uma necessidade mesmo emocional. E gostei, eu estou escrevendo diariamente, mas assim, por isso que eu gosto de internet. Eu escrevo todos os dias no Facebook e Instagram, direto. Assim, talvez seja descuido, tem gente que diz, mas tem que ser muito trabalhado e a gente passa muito tempo para escrever uma coisa, mas eu não... Besteira. A Dora Tudo também, besteira. a Dora Tem que também é escrever, gente. cantora, É o seu gente. fluxo. Não é isso, Pois Dora? é, Você eu também é também acho. cantora. Pois é, então... Nossa, ela tem a maior cara de cantora mesmo. E como eu escrevo direto na internet, tem tem 4 pessoas aqui, assim, aqui alguns, o Calé Alencar, o Joaquim Ernesto, lá do Casbar, né? E a Aparecida Silvino, o Bernardo Neto, o Francisco Silvino. Tem alguns compositores aí que estão pegando. E, engraçado, eles musicam e depois mandam para mim. Nem dizem, né? Já aconteceu de 2. Muito legal. Olha que Muito maravilha. legal, é emoção. É uma delícia, Pois é, de gente. 2 fazerem... Pegaram o mesmo poema. Mesmo poema. E Exatamente, o você mesmo poema. fazer músicas diferenciadas. Pois é, totalmente Que diferentes, legal, completamente gente, diferentes. Que legal. E aí eu estou achando muito interessante Lisonjeada, isso. porque é uma coisa muito bonita, né? Não é, gente? E é A manifestação da muita, música. tem assim mais de 60 músicas, como o Joaquim Ernesto, tem Vamos mais ser de amigas? 40 com Vocês são o amigas? Calé. Vamos E são seguir. músicas, olha, são bonitas as músicas, muito interessantes. E esse aqui foi por edital, né, da Secult 4. É um livro autobiográfico, assim, autobiográfico mais ou menos. É a minha percepção da minha família, que são 8 irmãos, certamente cada um vai ter uma, mas essa é a minha, para não esquecer quem somos. Muito legal. São histórias E como é que a pequenas. gente Título faz? é bonito também. É, muito massa. E para adquirir, como é que faz?
eu não coloquei, assim, essa história da distribuição é um negócio doido, né? Porque, assim, eu não fiz por editora, assim, e essas duas aqui não São números fazem. limitados. Exato. Então, e também não distribui. Eu sou quem vou distribuir. Então, tá. eu deixo algumas em algumas livrarias. Deixei, mas aí eu recolhi algumas e estou fazendo mesmo também, Entregando, combinando a entrega. Então, fica o seu contato do Instagram, né? Sim. Para que você, se alguém tiver O seu Instagram, para eu Querer já adquirir. começar a seguir. Dorita de Paula. É a Dora de Paula. E você, Milena? Como é que são os Então, trabalhos? Bom, vamos lá. Eu estou escrevendo um livro de crônicas, meu primeiro livro de crônicas, né? Porque os demais foram de poesia. Se chama Clube dos Corações Partidos. E são histórias verídicas, reais, de corações verdadeiramente partidos. Eu estou entrevistando algumas pessoas. Não sou jornalista. Um trabalho mas de pesquisa. Sim, mas assim, com as pincelas. Mas aí vem a literatura e entra, né, para deixar a escrita É quase literária. uma tese de doutorado. Não, mas você ficaria surpresa com tanto de coração partido, de gente com coração partido que cruza pela gente na rua. Todo mundo quer entrar no livro. Pessoal, eu tenho história. Gente, vocês estão entendendo que é de coração partido, né? Aí todo mundo, não, mas eu quero contar a minha história. E aí, mais pra frente, eu tenho o projeto de... Esse eu já fiz um esboço, mas ainda não. Acabei de fazer um curso de literatura com uma escritora que foi ganhadora de um jabuti. Mas quero colocar em prática esse outro, é sobre luto, né? Eu tive a experiência de um luto materno e aí eu acho que isso sim também pode trazer, assim, pode contribuir com outras mães que passam por isso, né? O luto materno é um negócio muito pesado e foi uma coisa que me paralisou por muitos anos, inclusive na escrita, né? Foi por isso que eu demorei tanto a publicar meu primeiro livro. Eu tinha participado de uma coletânea quando eu tinha 18 anos. E no interior, que eu sou de Limoeiro do Norte. E depois disso, eu perdi o meu filho quando ele tinha 5 aninhos. Eu tinha 22, porque eu fui mãe bem adolescente. E aí, depois disso, eu só vim publicar quando eu já estava quase com 30 anos. Eu tive um livro nunca publicado, chamado Lua Nua, na época que eu amava essas assonâncias e aliterações. Depois eu escrevi o Mil Borboletas no Estômago, esse aqui. Esse aqui é o Mil Borboletas no Estômago. E aí esse é um poema, esse é um livro de poemas também. Certo. Pronto. E aí o Mil Borboletas no Estômago foi lançado na praia de Iracema, lá no Estoril, no pôr do sol, com um pocket show, foi a coisa mais linda. E foi bastante divulgado. E também independente, né? E eu fiz uma coisa com os dois, né? Com esse aí e esse meu segundo. Sou de Ferro mais Sangro Vermelho. O Sou de Ferro mais Sangro Vermelho foi lançado em 2022. Esse eu conheço. Título Sim. bonito. E aí, esses dois eu fiz da seguinte maneira. Eu fiz uma pré-venda entre amigos. Eu fiz uma lista de amigos e pensei, bom, se eles são mesmo meus amigos, eles vão comprar meu livro antecipadamente. Sem nem saber se presta, né? Porque confiança é tudo. Pelo menos na amizade, sim. Que raios de amigos são esses que não confiam que eu escrevo bem? E aí eu fiz uns kits. Digamos assim, 4 livros a R$100, preço promocional, porque o livro vai ser mais que isso, né? E no primeiro livro, que foi o Mil Borboletas, eu vendi para 40 pessoas. E aí o livro se pagou. E eu fiquei muito feliz. O livro se pagou antes mesmo do lançamento. E eu tive zero preocupação, ainda deu para pagar o pocket show. Eu já abro aqui um parênteses para a gente pegar o assunto do bloco passado, né, gente? Pelo amor de Deus. Comprem, gente. Não esperem ganhar. Porque, principalmente não peçam. É tão deselegante. Se a pessoa quiser te presentear, ok, bacana. Mas não peçam, porque ali é sangue, suor e lágrimas. É seu trabalho. Trabalho, com certeza. O tempo que a gente investe, né? Às vezes, seja de pesquisa, seja da própria escrita,
ou todos esses, A edição, né? o acompanhamento, Edição, a divulgação. tudo, a capa, profissionais que você contrata. Então, assim, não é uma coisa simples, não é uma coisa banal. Você tem que realmente valorizar esse trabalho, ainda mais o de mulheres, né? Já que a gente está sempre num lugar tão... não tão privilegiado, Não tão privilegiado, relegado à segunda classe, né? É isso. Mas, assim, e o segundo eu fiz parecido, né? Com essa pegada do primeiro, só que eu fiz kits mais estruturados, e aí eu tenho amigos publicitários que fizeram toda a divulgação, e meu ex-marido que contribuiu muito com... Tipo, me colocou em programas de TV e jornal e tudo. E isso também ajudou muito a divulgar. Eu acabei tendo muitas portas abertas e foi lindo também. Aí eu lancei num café, no Blicker Café, e foi muito bacana. Então, tô ansiosa pelo próximo, mas dá trabalho mesmo, gente. Dá, sim. E por isso que às vezes eu acho que a gente fica meio que adiando um pouco, porque quando você pensa que você tem que ser sua própria, muitas vezes eu sou revisora de textos, né? Então, assim, eu sou minha própria revisora, a escritora, a editora, a fotógrafa, a divulgadora, a publicitária. Você acaba sendo assim, uma urgência. Você é a agência de publicidade todinha. É isso aí. É isso. É isso aí. E você, Cacau? Como é que estão as produções? Eu vou adiantar, pegar minhas crias. Né? Bom, depois de Quintais, né? Eu organizo as coletâneas, né? Tanto Brasil e Europa, com as escritoras do coletivo. E depois desse ínter de 4 anos, Quintais também já está na 3ª edição. Né? Primeira Argentina, segunda Portugal e Brasil, e agora é a primeira vez que ele é cearense. 3ª edição. Comprem Quintais. Esse aqui é o... E aí, antes que a palavra morra, eu te peço 10 conto. Foi uma zine muito bom, gente. que eu criei com 8 poemas e 2 ilustrações de Ana Maria Rocha Barroso. É um projeto de acessibilidade à leitura, e também porque eu queria levar alguma coisa nova para São Paulo, fora Quintais. Eu levei antes que a palavra morra, eu te peço 10 conto, é 10 conto mesmo. Depois, se der tempo, posso até dizer o poema, mas agora eu tenho fresquinho A Hora da Onça, poemas para ler ao cair da tarde. Isso aí está na pele, Esse né? aqui ainda vai para lançamento. E é um projeto do Décio Brauna, um projeto gráfico, revisão Bruna Sonarte. Muito lindo. Muito lindo. E o meu selo, né, Flor de Cacau, em parceria com a Criar, que é do Maílson Furtado. Então, estou bem acompanhada. Estou muito bem acompanhada. E o Antes que a Palavra Morra custa 10 conto, mas a onça custa 1 onça. E vai ser o livro e uma bolsa, um ecobag. Ai, que maravilha. Gente, que orgulho ter vocês aqui. A gente é que agradece. Muita potência junta, muito assim, parabéns pelo trabalho de vocês. Porque essa mulher, eu vi já a trajetória dela, então assim, dá um orgulho, assim, todas vocês, na verdade, Dora também, trabalhamos juntas. Milena, muito obrigada por estar de volta aqui com a gente. Cacau, sempre ativista, sempre na luta, maravilhosa. Então, assim, vocês são mulheres inspiradoras, mulheres que nos orgulham. Muito obrigada. E, gente, vamos valorizar as nossas mulheres que escrevem. Tem aqui o Instagram dessas meninas. Vocês podem acessar, vocês podem buscar lá o trabalho delas e dar uma força, né? Porque quando a gente faz o trabalho, a gente quer mais o quê? Que as pessoas leiam, que as pessoas... né? Então, tá aí a dica para todos vocês. E estamos encerrando mais um Roda de Mulheres. Eu desejo que a conversa de hoje nos inspire a reconhecer a importância de uma escrita que não se limita a narrar, mas que transforma e empodera. Muito obrigada por sua audiência. Lembrando que os quadros em exposição são das artistas plásticas Nívia Castro e Solana Salmion. Conheça os trabalhos das artistas acessando as redes sociais. E se você perdeu alguma coisa aqui da nossa conversa, não tem problema, basta acessar Roda de Mulheres na playlist da TVC no YouTube. Eu te vejo na próxima semana. Super beijo, até lá.